E o Cá Entre Nós está de volta. No universo da beleza e do bem-estar, o Brasil atualmente é o segundo maior mercado consumidor de produtos cosméticos, que, impulsionados pelas brasileiras, movimenta 110 bilhões de euros por ano. E para falar sobre a Bless Cosmetics, que pontua como marca de sucesso, eu tenho o prazer de receber a empresária Renata Ferreira. Renata, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar com você, Rose. Renata, é impossível a gente não começar essa conversa voltando a 9 anos atrás. Toda trajetória de sucesso tem um começo de desafios e de descobertas. Então conta pra gente, vamos fazer um túnel do tempo. Quando tudo começou, quando você descobriu essa vocação, né? Essa realização profissional? Sim, eu sou professora de História e sou missionária, sou formada em Teologia. E nunca pensei que estaria realmente me envolvendo um dia com o mercado da beleza, com cosméticos. Realmente foi uma grande revelação empresarial para minha família, para minha vida. Tudo começou, Rosa, a partir do momento que eu fiquei bastante insatisfeita com a minha renda familiar. Certo. Meu esposo advogado, eu professora e bastante envolvida com sala de aula, todos os turnos em colégios maravilhosos. Mas eu sentia que o meu salário não era correspondente à minha dedicação, ao meu empenho como educadora. Então, um dia, eu reclamei que precisava aumentar a minha renda. E fui visitar uma amiga, tá? E lá me apresentaram uns perfumes, uma possibilidade de revender esses produtos. Meu esposo estava presente, disse: olha aí, Renata, quer ganhar dinheiro, quer aumentar a renda? Vou te cadastrar como consultora de cosméticos, você topa? E ali nós compramos apenas R$300 em produtos e começamos a ter essa experiência com esse mercado, com cosméticos com beleza. E aí você também já percebia que o fato de ser professora, o fato de estar sempre em comunicação facilitava também, porque não é todo mundo que tem a vocação ou o talento para vendas, né? O convencimento, às vezes até o produto é bom, mas o vender tem toda uma abordagem. Sim. E aí você começa a vender produtos para suas amigas. Sim, não só o professor, sempre ele tem essa facilidade de vender, né, porque ele acaba discutindo ideias, é um formador de opinião, é líder de alguma forma, então isso com certeza colaborou. Mas eu também posso reforçar que sou filha de comerciante. Ah, então tinha lá no... Tinha, eu perdi meu pai muito jovem, eu perdi meu pai com 9 anos de idade, então não tive essa experiência de conviver bem com esse segmento que ele trabalhava. Já a minha mãe, que era professora, foi minha inspiração, né? Só que aí o tempo, as coisas vão acontecendo de tal forma que você acaba descobrindo que também tem na veia ali aquela vocação. Tá, então deixa eu entender, aí você começa exatamente como revendedora. Sim, então, e aí tive uma grande surpresa na primeira tentativa de vender esses produtos. Levei para o colégio, né? Fui dar aula e na hora do intervalo abordei algumas amigas com algumas fragrâncias e vendi 8 perfumes na hora do intervalo ali rapidinho. Que maravilha! E amei a experiência, vi que era uma terapia trabalhar com aquilo, era divertido. Não tinha maquiagem, era só a parte de perfumes até então? Tinha sim maquiagem, mas naquela experiência eu comecei já com os perfumes, certo, né? Certo. E amei a experiência, cheguei em casa super empolgada, vi que a lucratividade também era bastante atraente e compartilhei com meu esposo, que já estava pensando em montar algum negócio, e disse: olha, encontrei o negócio certo, é esse aqui. Nós começamos então a pesquisar como poderíamos aumentar, ampliar essa experiência. Certo. Então me tornei distribuidora de uma marca, dessa marca que eu comecei a revender, comprei mais R$5.000 e em casa mesmo comecei... Nossa, já deu? Falar, olha, né, para mostrar para muita gente que tudo pode começar simplesmente de muito pouco. Você tem que multiplicar isso aí, você tem que acreditar que não são muitos recursos que vão abrir portas para você. Você pode começar com 300, com 5.000 e vai ampliando, né? Só basta acreditar que é possível expandir os seus negócios, o seu empreendimento. Então ali, em casa mesmo, eu comecei a cadastrar mulheres, comecei a fechar grandes parcerias, as pessoas me procurando, e eu percebi que perdi minha privacidade, porque a minha loja era dentro da minha própria casa, tinha um bebê, ficou um pouquinho inconveniente. Resolvi então montar minha primeira loja na Epitácio Pessoa. Isso conciliando com a minha atividade de sala de aula. Não abandonei, assim, não foi
algo radical. Foi uma migração, foi uma transição legal aí, tanto meu esposo como eu, adquirindo essa experiência e vendo realmente se daria certo, né? E foi tudo muito surpreendente, deu muito certo. Renata, toda a trajetória de sucesso, todo começo, indubitavelmente tem um grande desafio aí pelo meio. E pelo fato, você sai da sua, você diz assim, tira a privacidade, mas a luz é a mesma, né? O condomínio é o mesmo. Enfim, as despesas, elas estão já dentro de uma previsão. E no momento em que você investe, que você sai de casa, você começa a descobrir que tem novas contas aparecendo e tudo isso. Um novo olhar, né? O olhar de fato empresarial. Às vezes você está em casa, você tem ainda aquela postura ainda mais amadora, mas quando você se lança no mercado, isso exige. Qual foi o maior desafio que você encontrou quando você saiu da sua zona de conforto, vamos colocar assim, para se tornar, dar os primeiros passos como empresário? Olha, o primeiro susto, o primeiro desafio foi perceber que ao estar na minha loja, eu não estava conseguindo vender. Em casa, sim. Em casa, eu colocava anúnciozinho no jornal e cadastrei muitas mulheres. Mas no momento que eu montei minha loja, no momento que eu achei que estava lá, olha, agora aqui eu vou vender muito mais, eu percebi que a clientela sumiu. Por quê? Porque o prédio que eu escolhi era um prédio empresarial e as pessoas circulavam para cima e para baixo com muita correria, para ir ao dentista, para ir ao contador. Então eu percebi que se ficasse atrás do balcão, atrás do birô, eu não venderia nada praticamente. Então eu tive que abrir as portas, desligar o ar-condicionado, ir para o corredor com os meus demonstrativos, com aquele sorriso, né? E até um olhinho de peroba, porque levei muitos nãos, muitos foras. E aí comecei a abordar as pessoas que iam passando, convidando-as a conhecer o produto e trazendo-as para o meu contexto de loja. E ali, então, comecei a desenvolver esse trabalho. Então, assim, o primeiro desafio foi entender que não é o fato de você ter uma estrutura, de você ter uma vitrine, que isso vai te trazer retorno financeiro, porque as contas vão surgindo, né? Vem aí contadora, vem a questão formal do negócio, principalmente, que eu ia dizer, no nosso país, que tem uma carga tributária muito pesada, principalmente nessa área, né, da beleza, embora movimenta aí, aquece demais a própria dinâmica da indústria, mas tem uma carga muito pesada. Bom, passado isso aí, foi tudo um aprendizado, é tanto que você está aí, um grande exemplo de sucesso. Agora, qual é o perfil da Bless? Como você traduz a Bless para o mercado? Que tipo de consumidor? Olha, o fato de a nossa história ser muito marcante a respeito de empreendedorismo, eu foquei muito naquele brasileiro, naquela mulher brasileira que sonha em ter o seu próprio negócio, mas não dispõe de muitos recursos. Então, eu tento desenvolver nas pessoas que escutam a nossa proposta que elas podem começar, assim como eu comecei, um pouco investimento, aos pouquinhos adquirindo experiência e assim irem ampliando a sua visão e o seu negócio. Então, o público C, sabe assim, o trabalhador, aquele que se sente muitas vezes injustiçado com o seu salário, que não consegue ter qualidade de vida, conforto, realizar alguns sonhos para os seus filhos, sonhos de consumo mesmo, ter a casa própria, ter um carro confortável, uma vida de mais qualidade. Viagens. Então eu incentivo essas pessoas a começarem a trabalhar com esse produto, porque é um produto que vai trazer beleza e bem-estar para o consumidor e ao mesmo tempo vai trazer um bom retorno financeiro. Tá? Então assim, público C, as mulheres, elas têm crescido muito nesse segmento. Era exatamente a minha pergunta. A importância do crescimento da classe C. Sim, sim. Né? A classe C... Que alavancou, né? Alavancou todos os setores. Agora, sim, o nosso produto, ele atende a todas as camadas sociais, principalmente uma linha que acredito que vamos conversar um pouco sobre uma linha de luxo assinada pela celebridade. Então, assim, eu procurei fazer linhas específicas para atender vários grupos, várias faixas etárias. Por exemplo, eu tenho uma linha Team Colo que atende bastante adolescentes. Então, eu tento variar. São mais de 380 itens, então a linha é bem diversificada. Você acaba atingindo de A a Z. Sim. Né? Sim. Agora, é bom salientar para você que está aí
acompanhando a história de sucesso de Renata, que tem um fator fundamental nisso tudo, a qualidade dos produtos, a preocupação com a qualidade, porque às vezes você tem um produto, não, compra aquela sombra que é mais em conta, mas aquela sombra mancha a pele, aquela sombra irrita a pele. Sim, pode né? prejudicar a visão. Prejudicar rímel, enfim, máscaras, que chama máscara. E eu fiz uma pesquisa extensa sobre os seus produtos e vi a preocupação da qualidade com o controle da Anvisa. Isso é muito importante, sempre ressaltar. É fundamental, porque uma empresa que vai competir no mercado com grandes empresas, com grandes marcas, ela não pode negligenciar essa questão da qualidade, porque o consumidor merece todo o respeito. Né? É verdade, Vender um produto sem qualidade é uma agressão ao consumidor, porque ele vai se sentir lesado, enganado, roubado, porque o que ele pagou... E, sobretudo, prejudicado na sua saúde e no bem-estar. Exatamente. Né? Então, a Blaze, ela procurou os maiores laboratórios da América Latina, tá, para trabalhar com os seus produtos. Nós idealizamos tudo, planejamos tudo. Muitas vezes eu fui para a rua com hidratantes, colocar na pele das pessoas, perguntar o que elas estavam achando do sensorial, qual o sensorial, qual a opinião, a fragrância, qual a textura mais agradável. Estava lá fazendo minha pesquisa pessoal. Porque acredito que a opinião das pessoas é que vão te dar segurança se você está indo no caminho certo. Com certeza. Tem que ouvir o cliente, tem que sentir isso aí de perto. Olha, e você que está nos assistindo, se já começou a pensar, será que eu posso mudar um pouco o meu caminho, pegar também esse viés aqui? Vai saber mais sobre esse negócio que dá certo no segundo bloco. Eu volto já já.